Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o Diógenes Dantas pela iniciativa que toma, e me parece não só uma iniciativa corajosa, mas, sobretudo, ela é mobilizadora. A maneira mais eficaz de nós enfrentarmos problemas é ter a coragem de enfrentá-los pela reflexão, pelo debate, pela busca de solução. Normalmente, os problemas decorrem de conflitos de interesse, sobretudo na área política, na área econômica, na área social. Mas a maneira de superá-los é encontrar o equilíbrio necessário para que essas soluções surjam. E esse equilíbrio ele se constrói em reuniões como essas, em que você coloca as questões, busca ouvir a opinião de técnicos, de políticos e de representantes empresariais, da sociedade civil organizada, para juntos buscar uma solução. Gostaria de cumprimentar o presidente da Assembleia, o deputado Ricardo Mota, cumprimentar e agradecer o Arnaldo Gaspar. Sabe que nunca é tarde para se agradecer um voto. Até porque eu posso precisar de novo, de parabenizar o Silvio Torquato, e acho que tem um grande desafio pela frente, e na pessoa deles saudar a todos. Nós vamos trazer aqui um tema que me parece da maior importância. Hoje mesmo eu estava falando com o Raul Veloso, que não parece, mas foi meu professor. Eu estava conversando com ele de uma entrevista que o Felipe Gonçalves, que foi primeiro-ministro da Espanha, presidente da Internacional Socialista, uma pessoa de muita liderança, deu hoje no jornal O Valor. E nessa entrevista ele fala sobre a crise europeia, sobre a crise americana, e acentua a grande experiência que nós brasileiros estamos vivendo. No sentido, e aí ele busca no Brasil a referência para falar dos países emergentes, aqueles que hoje, segundo ele, se preparam para ter uma capacidade de consumo enorme, o que significa a capacidade de gerar emprego, de gerar renda, de gerar condições concretas para que a vida econômica se realize. Isso se dá em virtude de uma grande movimentação social que nós vimos no Brasil. Nós conseguimos, depois de muito sacrifício, restabelecer a moeda, no começo da década de 90, e o restabelecimento da moeda permitiu que o governo pudesse ser governo e que o cidadão pudesse trabalhar, ter o seu salário, e na medida em que a inflação foi controlada, ele pôde ter o seu salário possível de ser medido, o valor de compra dele. E quando o presidente Lula assume, ele enfrenta uma questão que era um paradigma para os economistas, que sempre defenderam a tese com mais radicalidade, com menos radicalidade, de que primeiro a gente devia crescer para depois dividir, a teoria do bolo, e diz que não, que esses anos todos, essas décadas inteiras, que vem desde o Estado Novo até as vésperas do Lula assumir, ele diz que não, que acha que é possível você crescer e distribuindo renda. No começo até achou que a questão era fome, mas imediatamente percebeu que a questão social no Brasil não era fome, era renda. E começamos a ter uma experiência que nos fez colocar o Brasil num patamar
de crescimento, de transformação, sobretudo de esperança no futuro muito grande. Isso se dá exatamente porque um novo segmento surge no país, que é a classe média. E a classe média, ela é um ativo importante. A presidenta Dilma diz que quer construir no Brasil um país de classe média. O presidente Obama, depois das experiências de concentração de renda excessiva, a partir do começo da década de 80, que os Estados Unidos sofreu, que dilapidou o grande patrimônio que tinha, que era a classe média americana, ele hoje faz a reeleição dele em cima de restabelecer o poder de compra, a capacidade de compra da classe média. Então, nós temos hoje um grande ativo, que é esse segmento. E nós precisamos entender. O governo, para fazer políticas públicas, ele precisa saber para quem ele está dirigindo essa política. Precisa ter foco, precisa conhecer, precisa sair da universalidade das políticas, que pode ocorrer quando as pessoas lutam pela sobrevivência, como o Bolsa Família, é uma política universal. Você convoca, cria um cartão, diz aonde a pessoa pode ir, define critérios e as pessoas vão lá e tocam a vida. Só que, a partir de um certo momento, quando você sai da sobrevivência, você começa a ter demandas que são diferenciadas, porque o ser humano é diferente. E demandas que decorrem da sua renda, da sua expectativa, da sua capacidade, da sua iniciativa, do seu empreendedorismo. E isso faz com que o governo se veja na obrigação de ter uma segunda geração de políticas públicas. E essa geração ela tem que ser customizada. E para customizar uma política, nós precisamos conhecer para quem essa política deve ser dirigida. E é exatamente isso que nos tomou conta nesses 2 anos com relação à classe média. Evidente, tem uma série de outros temas na SAI, defesa nacional, energia nuclear, cibernética, etc., problemas de área econômica, mas especificamente com relação à classe média nós nos dedicamos e acho que hoje nós temos um volume de informação muito grande sobre o que é a classe média brasileira. E o primeiro esforço que nós fizemos foi procurar definir uma estrutura de renda. Nós achamos que não podíamos tratar a classe no sentido sociológico, nem no ideológico. Nós achamos que era fundamental definir as classes no Brasil em função de uma estrutura de renda. E de maneira mais profunda. Então, pegamos a classe alta, dividimos em 2, a classe média em 3 e a classe pobre baixa em 3. Nós não estamos trabalhando com rico e pobre. Nós estamos trabalhando com classe alta, média e baixa. Nós não estamos trabalhando com preconceitos, nem com o que nós achamos que deveria ser. Nós procuramos pegar a estrutura de renda no Brasil. E a estrutura de renda no Brasil ela é uma estrutura muito ainda concentrada. Os senhores podem ver que somente 0,2% da população brasileira ganha uma renda familiar per capita acima de R$10 mil. 0,2%. E aí você tem que 10% da população brasileira vive com uma renda acima de R$ 1.500 per capita. E procuramos trabalhar com renda familiar per capita para dar mais foco à política. Então, isso significa que o senhor pode multiplicar por 4, que dá a renda familiar. E essa é a renda declarada. É claro que as pessoas normalmente têm um pouco mais, elas sempre fazem um pouco mais do que declaram. Mas nós só podemos trabalhar com os números que são os números oficiais, e são esses que nos permitem hoje definir a classe média num segmento que vai de R$ 291 per capita a R$ 1.019 per capita.
E as pessoas, então, dizem, ah, não, mas isso é muito baixo, ninguém pode viver com isso, é um absurdo, não dá para se pensar nessa... E fomos, inclusive, muito combatidos, sobretudo por jornalistas, e aí resolvemos pegar a distribuição de renda no mundo, para ver se, de fato, essa história era uma história que era fantasiosa. Alguns, até mais radicalizados, diziam que nós estávamos querendo era promover o governo, então, para pegar uma renda muito baixa, para pôr a classe média com um número de pessoas muito grande. Aí fomos ao Banco Mundial para ver qual era a estrutura de renda no mundo. E aí chegamos lá e vimos que é isso que está aí, que vocês estão vendo na tela. Só 18% da população mundial vive com a renda superior a R$ 1.019 per capita. Nós pegamos e trouxemos para reais atuais. 18% da população vive com a renda acima de R$ 1.019. E 53% da população mundial vive com a renda abaixo de 291. Então, quando nós trabalhamos com esses números, a classe média brasileira ela não está tão mal em relação ao mundo. E ela, está entendendo, está muito bem posta com relação à estrutura de renda no Brasil. Nesse período, de 2002 a 2012, entraram 36 milhões de pessoas nesse segmento. 36 milhões de pessoas. Foi uma das mais expressivas ascensões sociais que nós tivemos no mundo. Agora mesmo está lá uma equipe chinesa para saber quais as políticas que nós adotamos aqui para fazer esse movimento, essa subida, esse processo de distribuição de renda que nos permitisse sair de 67 milhões para 103 milhões de brasileiros na classe média. Hoje, a maioria da população brasileira ela está na classe média. E, mais do que isso, não é um problema localizado. É extremamente, com uma diversidade profunda. Então, vocês veem que tem 75% dos que entraram são negros. 75% dos que entraram. 34% dos que entraram são nordestinos. E as pessoas dizem, mas por que Nordeste? Porque aqui havia uma pobreza maior do que no Sudeste. E, na medida que oportunidades foram criadas para essas pessoas aproveitaram as oportunidades que tinham, porque não tinham nenhum. E aí conseguiram ter um desempenho, um resultado superior ao do Sudeste, por exemplo. 55% dos jovens brasileiros estão na classe média. 55% dos jovens brasileiros estão na classe média. E esses jovens têm uma educação, um padrão educacional mais alto que os pais. E, consequentemente, hoje, quem faz a opinião da família é esse jovem, que estuda mais que o pai e, consequentemente, tem uma capacidade de influir muito grande em relação ao passado. E eles têm um estudo maior do que o jovem da classe alta, em relação aos pais. Não tem uma qualidade final melhor, mas ele já tem hoje uma quantidade de anos dedicados ao estudo maior do que os pais tiveram. E a coisa mais surpreendente é que 53% são mulheres. Esse segmento no Brasil, se fosse considerado um país, seria o 12º país mais populoso do mundo. Esse segmento, com essa renda que vai de 291 a 119, eles vão colocar este ano no mercado de consumo brasileiro mais de R$1 trilhão. Mais de R$1 trilhão. O senhor vê aí que é quase o correspondente à classe alta. Essa classe média hoje, com esses padrões de rendas, tem essa capacidade. Eram pessoas que eram invisíveis. Ninguém se dirigia a um frentista.
Ninguém pensava em cuidar de uma doméstica. Ninguém cuidava de taxista, de uma servente, de uma secretária baixa. Porque não tinha uma capacidade de consumo alta. Hoje, eles são todos eles visíveis. E não só visíveis pelas agências de publicidade que fazem propaganda para vender para eles, mas até a cultura brasileira hoje já produz com eles e para eles. É só ver as últimas novelas, que é a maior expressão cultural que o Brasil tem. Elas cuidam e tratam dessas pessoas no seu ambiente de trabalho, com suas angústias e suas dificuldades. Se nós considerássemos a classe média brasileira pela capacidade de consumo e víssemos os outros países por sua capacidade de consumo, a classe média brasileira estaria no G20. O Brasil é o oitavo país com capacidade de consumo, a classe média é o 18º. A classe média está acima da Holanda. A classe média brasileira consome mais do que a Suíça. Então, é um ativo econômico brutal e com especificidades. Um outro ponto que nós constatamos é que, diferentemente do que se discutiu durante muito tempo, e que as pessoas ficavam atrás de uma porta de saída para o Bolsa Família, a classe média brasileira ela chegou onde chegou porque ela dependeu e depende da renda do trabalho. Foi a renda do trabalho que permitiu que esse processo se desse. Foi a geração de empregos. Nós tivemos, nesses últimos 10 anos, um desempenho extremamente forte, vigoroso. Nós tivemos uma política de salário mínimo que deu aumento real ao salário mínimo. Nós tivemos uma capacidade de gerar uma confiança imensa, porque as pessoas se tornaram mais capazes de conviver com o crédito, e foram ao crédito, compraram mais, e, com isso, criaram oportunidades de trabalho. Houve todo um esforço de diversas políticas, não só da União, como dos estados e alguns municípios, no sentido de estimular a capacidade produtiva das pessoas, e várias pessoas empreenderam e se tornaram empresários, sobretudo mulheres, e isso fez com que esse processo se verificasse. Aí nós fomos procurar saber se a renda dependia do trabalho, se essa ascensão depende da renda do trabalho. O que é exatamente essa história? Aí nós vimos que a classe média, a renda da classe média, é 3,5 vezes maior do que a renda da classe baixa. Mas por que a renda da classe média é 3,5 vezes maior? Será que a classe média trabalha mais do que a classe baixa? A jornada é maior? Ou se ela tem uma qualificação maior? Quer dizer, por que razão? E aí nós vimos, em primeiro lugar, que essa diferença de renda ela era composta 13% pela proporção de adultos. Ou seja, a classe baixa tem mais criança do que a classe média. E criança pesa e não ajuda no orçamento familiar. 20% da renda era renda não trabalho. Aposentadoria, investimentos, etc. 67% dessa diferença entre a classe média e baixa é da renda do trabalho. Ou seja, a classe média ganha mais do que a classe baixa. Aí fomos comparar a classe média com a classe alta e vimos que a classe alta ganha 4 vezes mais. A proporção é 4% em função dos adultos. A classe alta tem menos adultos do que a média, mas não é mais baixa do que a proporção da média para a classe baixa. 22% do renda não trabalho e 74% da renda do trabalho. Então, nós vimos que, tanto numa quanto noutra,
a diferença era trabalho. E nenhuma das duas, essa diferença não decorre da jornada, porque a classe média e a classe alta, por exemplo, trabalham praticamente a mesma coisa, 41 a 42 horas. A remuneração mensal continua sendo essa diferença, então nós fomos buscar na escolaridade. E aí nós vimos que a diferença na remuneração decorre da escolaridade. A classe alta tem 12 anos, a classe média tem 8 anos e a classe baixa tem 5 anos de escolaridade. Então, aí reside o desafio. Mas, evidentemente, é um desafio que terá que ser cumprido num prazo mais longo. E o nosso problema é um problema de curto e médio prazo. Quer dizer, nós não podemos deixar que essas pessoas voltem à situação anterior. Nós temos que manter, com políticas econômicas e não mais com políticas sociais, um ambiente que estimule essas pessoas e que garanta os direitos dessas pessoas, faça essas pessoas avançar. Enquanto nós temos que melhorar a qualidade, não só a quantidade, criar condições para que as pessoas estudem mais, mas, sobretudo, melhorar a qualidade do ensino brasileiro, para que essa diferença de remuneração não seja tão grande. Além disso, evidentemente, a escolaridade ela ajuda na produtividade. E aí nós fomos a um ponto interessante, quer dizer, em que condições surge essa classe média? O que de fundamental houve para que esse fenômeno se verificasse? E aí nós já sabíamos que, na década de 40, no final da década de 40, nós tivemos uma experiência de surgimento de uma classe média naquela época, com alguns valores idênticos. Você teve meritocracia, se montou um sistema de saúde, sistema de previdência, legislação trabalhista, você garantiu direitos às pessoas, mas foi um fenômeno urbano, nitidamente urbano. E, consequentemente, numa população que 20% era urbano e 80% era rural, o grau de sustentabilidade dessa experiência foi muito baixo. No entanto, em que condições esse fenômeno se deu? E aí nós procuramos pegar uma série histórica. Pegamos de 10 em 10 anos, né, de 45 a 54, que foi aonde essa experiência esteve no seu auge. E aí as condições, inflação controlada e crescimento do salário mínimo, crescimento real, crescimento do valor real do salário mínimo. Isso, vocês veem nesse gráfico, marca esse período de 45 a 54. Aí, em 54 a 64, nós tivemos um período também de muito crescimento econômico, mas de crise política e social, porque, nesse período, nós tivemos crescimento da inflação e o salário mínimo estagnado. Então, você teve uma queda substancial do poder de compra do salário. Em 64, depois do golpe militar, nós tivemos de 64 a 74, queda da inflação e queda do salário mínimo, que é uma situação extremamente desconfortável, mas, de qualquer maneira, não tão aguda para as pessoas, porque se o salário cai, o poder de compra, o valor de compra do salário cai, mas a inflação caindo, você ainda segura o barco. De 74 a 84, nós tivemos, e aí foi o momento em que o regime militar começa a entrar em crise, nós tivemos crescimento da inflação e salário mínimo estagnado. A nova república nos levou ao delírio da desgraça, porque foi crescimento da inflação e queda do salário mínimo. Então, nós tivemos inflação de 80 e tantos por cento e o salário mínimo despencando, uma desorganização econômica, financeira, política, social brutal.
Em 94 até 2000, que é com o real, nós tivemos queda da inflação e salário mínimo estagnado. De 2001 a 2011, nós voltamos a ter inflação controlada e crescimento do salário mínimo. Ou seja, aqueles anos todos que nós vivemos de grande, e esse quadro mostra a grande confusão que se viveu nesse período, mas essa classe média, essa experiência nova, se dando no Brasil inteiro, ela se dá nas mesmas condições. Certamente, essas condições elas devem provocar uma certa tensão no Raul Veloso, porque não existe coisa pior para os economistas do que inflação controlada e o valor real do salário mínimo aumentando. É um estigma tão forte quanto você crescer dividindo. Mas se a gente já conseguiu no passado crescer e dividir, quer dizer, romper esse estigma e hoje conseguimos crescer dividindo, distribuindo renda, eu creio que vale nós buscarmos, já que essas condições são as condições que foram dadas para que esse surgimento da classe média se desse, vale o esforço da gente procurar saber em que circunstâncias nós poderemos garantir inflação controlada e crescimento do salário. Evidentemente, isso é o grande desafio que nós temos, e nós estamos na SAI muito voltados a isso, e a palavra-chave dessa história chama-se produtividade. Se nós conseguirmos aumentar a produtividade no Brasil, nós conseguimos garantir que haja crescimento do valor real do salário mínimo. Além disso, estamos voltando lá para ter outras políticas que permitam a sustentação desse ativo, desse patrimônio, para que o Brasil possa continuar nesse ciclo virtuoso que nós estamos vivendo. E aí nós, para vir aqui, então, pedi que nós dessemos uma olhada de como o Rio Grande do Norte esteve vivendo nesse grande momento. E aí nós vimos uma coisa muito curiosa, porque o Rio Grande do Norte já tinha uma classe alta, era a maior classe alta do Nordeste. O Rio Grande do Norte já tinha uma classe média que era muito forte, uma das maiores do Nordeste. E nesse período, de 2002 a 2012, nesses 10 anos, aumentou a classe alta, que era 7% da população, passou para 13%. A classe média foi de 26% para 42%, e a classe baixa caiu de 67% para 45%. Só que essa queda não foi uma queda tão... esse movimento, tanto da classe alta, como da classe média, como da classe baixa, não foi um movimento tão forte quanto nos outros estados do Nordeste e também não tão forte quanto o Brasil. Quer dizer, foi, mas, está entendendo, em termos percentuais, a estrutura de distribuição de renda, ela basicamente permaneceu a mesma. Bem, isso aí é uma repetição, né? Os setores da classe média no Rio Grande do Norte, os setores que mais cresceram, e grupos que mais cresceu na classe média, foi na área rural. Depois, os negros. Depois, as pessoas ocupadas. E as pessoas com ensino fundamental incompleto. As pessoas com educação superior, fundamental completo e ensino médio completo, a impressão que nós temos é que elas saíram da classe média para a classe alta. Foi exatamente quem saiu da classe média para a classe alta. E a que entrou
foram essas outras, nativos, área rural, os ocupados informais, os negros, os ocupados formais. Aí os senhores podem ver por atividade econômica, a agricultura teve um bom desempenho, a construção civil, os serviços domésticos, a indústria de transformação. E aí nós chegamos a qual é o desempenho do Rio Grande do Norte em relação ao Brasil e em relação ao Nordeste. A classe média no Rio Grande do Norte cresceu mais do que a classe média do Brasil, mas a classe média no Rio Grande do Norte cresceu menos do que a classe média do Nordeste. Então, isso mostra que o crescimento, a velocidade, o dinamismo com que esse processo se dá aqui diminui o poder competitivo do Estado em relação aos outros estados do Nordeste com relação à sua capacidade de consumo. Hoje, o Rio Grande do Norte, que já teve uma classe média maior do que a do Nordeste, hoje ela está com o mesmo percentual da classe média do Nordeste. Mas, em compensação, a expansão da classe alta foi maior do que a da classe alta no Nordeste. Ou seja, a da classe média foi menor, da classe alta foi maior, o que significa que nós podemos estar observando um processo de concentração de renda, que não é uma coisa saudável do ponto de vista econômico, na medida em que tira a vitalidade da própria economia. O Rio Grande do Norte permanece com a maior classe alta do Nordeste, e a redução da classe baixa ela foi maior do que no Brasil, mas foi menor do que do Nordeste. Quer dizer, tanto a classe média quanto a classe baixa ela foi menor, enquanto a classe alta foi maior do que do Nordeste. Então, houve redução da classe baixa e aumento da classe média maior do que a média nacional, contudo, se comparado aos demais estados do Nordeste, o crescimento econômico ocorreu com menor redução da desigualdade. Aí nós temos alguns dados sobre a composição do mercado de trabalho no Rio Grande do Norte. E os senhores podem ver que, com relação a empregados com carteira assinada, o percentual está muito baixo, porque o Brasil tem 26%, o Rio Grande do Norte tem 16%. A remuneração mensal está mais ou menos na média, mas está mais baixo do que o Brasil. E, no caso com empregados com carteira assinada, mais baixo do que o Nordeste. Então, esse quadro, na nossa opinião, ele nos leva a acreditar que o Rio Grande do Norte, comparado ao Nordeste, hoje tem uma proporção de pessoas em idade ativa ocupado menor do que o Nordeste, o que não é uma coisa muito boa. Uma proporção de pessoas em idade ativa que trabalha por conta própria menor, mas com remuneração maior. E uma proporção de pessoas em idade ativa com carteira assinada maior, mas com remuneração menor. E, evidentemente, esse fato ele é um fato que prejudica o desempenho da economia, na medida em que diminui a capacidade de consumo das pessoas. Então, em termos gerais, o nosso secretário de Desenvolvimento, nós achamos, e estamos lá na SAI à disposição e temos expertise para ajudar, nós achamos que este quadro seria extremamente positivo se nós tivéssemos aqui no Rio Grande do Norte políticas de desenvolvimento inclusivo customizados.
Então, nós precisamos saber como é que nós vamos melhorar a capacidade de empreendedorismo das mulheres, por exemplo, criando possibilidades de produção, de trabalho, de remuneração. Nós precisamos desenvolver, com uma participação de prefeituras e comunidades, arranjos produtivos locais, que tem sido, no Nordeste, uma experiência extremamente bem-sucedida. Estados como o Piauí ele fez uma verdadeira revolução nessa área. Comunidades, municípios sem nenhuma renda, em função, respeitando as características do município, passaram a ter uma presença na vida econômica do Estado, melhorando a qualidade de vida das pessoas, por consequência, muito grande. Nós achamos que precisa fortalecer e promover a agricultura familiar, que é outra experiência para esse segmento extremamente bem-sucedido. Em virtude dos números que nós vimos aí, nós achamos que é fundamental que se criem incentivos ao trabalho formal. A formalização, a certificação e a qualificação profissionais hoje são os 3 elementos fundamentais para se pensar e melhorar cada vez mais a remuneração do trabalho e fazer com que haja condições de você manter o poder de compra do salário mínimo pelo aumento da produtividade. Esse desafio nós temos que estimular o trabalho formal, nós temos que buscar certificação e a qualificação profissional. Ao mesmo tempo, incentivar o empreendedorismo e a inovação tecnológica, e tudo isso com o objetivo de aumentar a produtividade. Bem, essas eram as considerações que eu trouxe aqui para debate com vocês. Espero não ter passado muito tempo, mas, pelo menos, eu espero que também nós possamos nos engajar nesse esforço de preservar esse ativo, que é a classe média brasileira, e trabalhar intensamente para que nós possamos morar em um país que tenha a sua ampla e generosa maioria na classe média, porque é aí que se constrói as democracias sólidas e regimes em que tenham valores como a meritocracia, a igualdade de oportunidades, a diversidade de oportunidades, que são valores que não só estimulam o desempenho individual, mas, sobretudo, garantem esperanças redobradas das pessoas no futuro. Muito obrigado.